Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje o nosso estudo é o 23 e o tema é o salvo e o mundo. A introdução traz algumas questões bem importantes, então eu vou ler para nos ajudar a iniciar nesse momento de reflexão. Uma característica do salvo é o desejo de transmitir as bênçãos de Deus à sociedade em que vive. Ser bênção a outros sempre depende do amor e da disposição para servi-los. Jesus nos mostrou isso com sua própria vida. Para amar e servir ao mundo em que vivemos, precisamos conhecê-lo, conhecendo também a nós mesmos. Para que não venhamos a projetar no mundo as características resultantes da nossa formação e dos nossos preconceitos, em lugar de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Reflitamos um pouco sobre o conhecer, o amar e o servir ao mundo em que vivemos. Então a lição fala dessas três palavrinhas: conhecer, amar e servir. No primeiro tópico, que fala do conhecimento, diz sobre proximidade e distanciamento. Como eu vou amar esse mundo se ao mesmo tempo eu não posso amar o mundo porque eu sou peregrino em terra estrangeira, eu não sou daqui, nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então esse tópico vem para nos dar, para nos ajudar a entender isso. Então, eu não vou me preocupar com esse mundo porque afinal de contas aqui é passageiro. Não, nós estamos aqui e nós temos que fazer aqui, mostrar aqui o reflexo do Deus que a gente serve. Na prática, nas nossas ações, nos nossos exemplos. Então, é aqui que a gente tem que mostrar. O curto período que nós vivemos nesse mundo é o momento que nós temos para resplandecer a glória de Jesus e de tudo que Ele nos ensinou. O Senhor veio a esse mundo e deu exemplos. Então, onde a gente conhece esses exemplos? Lendo os evangelhos, meditando nos evangelhos, conhecendo as escrituras. E aqui ele fala, para conhecermos o mundo, é preciso que o vejamos de perto, estando presentes nele, mas também que o vejamos à distância, não lhe pertencendo. Se pertencermos a ele, seremos suspeitos para vê-lo exatamente como é. O que significa não pertencer ao mundo? Significa que ele não pode ditar as normas para a nossa vida. Nosso Senhor é outro, só dele vem a direção para o nosso viver. Então aqui está dizendo o seguinte: não ser do mundo é não permitir que a dinâmica desse mundo interfira e dite a nossa forma de ser. E dê as cartas, e dê as regras e a gente siga conforme a cartilha desse mundo. Por quê? Porque o nosso Senhor é outro. E a gente sabe de todas as dificuldades, de todos os pecados e de todos os problemas que existem nesse mundo. Então, não ser do mundo significa isso. Mas nós estamos nesse mundo. Então, aqui, a revista fala um pouquinho sobre essa diferença. Tá, nós temos que influenciar esse mundo. Temos que estar nele, mas como fazemos para não ser dele? É não permitir que ele seja nosso Senhor. É não permitir que as regras desse mundo influenciem o nosso viver diário. Então, esta é a grande diferença. Eu sempre sugiro que vocês releiam a revista, releiam a lição, para poder refletir nessa perspectiva. Busquem nas Escrituras os exemplos de Jesus. Jesus viu muita injustiça e ele não se calou diante delas. Ele poderia ter visto aquela mulher que ia ser apedrejada e ter passado adiante. Afinal de contas, o tempo dele aqui era certo, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele poderia ter ido embora. Ele não foi. Inclusive, ele foi questionado do que fazer e ali ele deu um grande exemplo naquele momento em que aquela mulher seria apedrejada. Então, Jesus se envolveu. Como nós temos que envolver? Nós temos que saber como ele faria para que a gente possa imitar. Então, a gente não pode perder isso de vista. Aí o segundo tópico da lição fala sobre o amor. Então a gente pode se perguntar, né? Que a revista fala. Então podemos nos perguntar, afinal, se Deus ama o mundo, por que não posso amá-lo? Acontece que o vocábulo mundo tem vários sentidos. Pode significar mundo no sentido físico e pode significar humanidade, ambos criados por Deus. Pode significar também o sistema pecaminoso sobre o qual está edificada a sociedade. Este tem por base o egoísmo, a vaidade, a competição, a mentira, a cobiça, enfim, o pecado. Todas essas palavras que foram ditas anteriormente
egoísmo, vaidade, competição, mentira, cobiça, isso são elementos do pecado. Nós às vezes, colocamos como pecado coisas individuais, vícios, mas a gente tem que alargar um pouco o nosso conhecimento sobre o que a Bíblia chama de pecado. E aqui ele vai dar alguns exemplos. O sistema do mundo está fundado sobre o pecado. A corrupção em geral, as propagandas mentirosas, muitas delas estimulando a competição, a inveja, ou induzindo a pensar que a felicidade está em ter e não em ser. O trabalho exaustivo de uns para comprarem aquilo de que nem precisam e o de outros para produzirem tais produtos. A inveja que leva muitos a serem infelizes por não terem o mesmo que os outros têm. A gente nunca sabe o que o outro passa. Essa história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, talvez ela seja sintética, e você está achando que ele está ali ralando para deixar a grama verdinha e ela nem é de verdade. Então é por isso que a gente tem que olhar menos para o quintal do vizinho e mais para a nossa conduta, e mais para como nós estamos refletindo nesse mundo. O uso, às vezes, até cruel do ser humano para se conquistar coisas. Nós ainda estamos no século XX, nós já estamos no século XXI e ainda vemos pessoas que estão vivendo em situações análogas à escravidão. Ainda tem muita gente que ainda está vivendo de forma subhumana, trabalhando de forma subhumana para que o produto chegue à nossa casa. Nós vamos ficar atentos a isso, repudiar isso. Nós precisamos nos posicionar, que nós somos contra injustiças sociais, porque o Senhor Jesus foi o que ele fez. Nós temos que aprender isso com ele. Então, não basta mais a gente saber que o produto é barato e que eu posso comprar. De onde ele veio? Quem faz? Qual é a situação? Às vezes é uma criança que está sendo explorada. Você gostaria que alguém da sua família fosse explorado? Você já pensou nisso? Às vezes é uma criança que está sendo explorada, que está sem direito a estudar, está sem direito a uma vida digna, para que determinados produtos cheguem à nossa casa. Então, nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso. E ele coloca aqui também, a conformação com uma sociedade onde há muitos que têm muitíssimo mais do que precisam, enquanto outros não têm o necessário para viver. Tem muita coisa que é fruto de desigualdade social e de estrutura social. Não é porque a pessoa quer ser, não é porque ela não trabalha, não é porque ela é preguiçosa, não é nada disso. São estruturas sociais que precisam ser revistas, que precisam ser reorganizadas e que precisa ter gente com caráter, com honestidade, com decência, com hombridade para fazer isso acontecer. Para influenciar positivamente e na prática o mundo que a gente vive. Gente honesta, gente de caráter, gente que não se envolve em corrupção. Onde estão essas pessoas? Nós temos hoje um país que tem uma grande parcela da população que se diz evangélica. Será que toda essa grande parcela da população que se diz evangélica tem hombridade, tem caráter, é honesta, não se envolve em mentiras, não propaga mentiras, está ciente de que precisa lutar contra as injustiças sociais a favor do seu irmão? Será que é assim? Então, isso aqui cabe também para a nossa reflexão. E, por fim, a revista fala sobre o serviço. Outro tipo de relação entre os discípulos de Jesus e a sociedade em que vivem é o serviço que prestam. Qual é o serviço que nós estamos prestando à sociedade como cristãos, discípulos do Senhor Jesus? Em todo o seu ministério, Jesus mostrou que a marca de seu reino é o serviço. Jesus deu vários exemplos. Um dos exemplos que a gente mais conhece foi quando ele lavou os pés dos discípulos, que era uma tarefa delegada à mais baixa classe de servos ali daquele momento, daquele período histórico. Pois Jesus foi lá e fez. Ele fez para demonstrar várias coisas. Aqui na lição ele fala que ele fez para demonstrar que o trabalho de todo mundo tem valor, independente de como seja esse trabalho, se é digno, se o meu irmão precisa dele para sobreviver, então ele tem valor. Ele precisa ser valorizado e ele precisa ser respeitado. Então, com esse ato, Jesus dá muitos exemplos para a gente de coisas que a gente precisa, e às vezes a gente não se atenta a determinados tipos de serviço, a determinadas ações que às vezes a gente comete e que a gente está menosprezando o trabalho do nosso irmão. Então, são coisas para a gente pensar, né? Como que nós estamos servindo esse mundo e fazendo isso como Jesus espera que a gente faça quando a gente escolhe ser cristão, porque isso aqui é uma escolha. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então, a gente dá um passo, e esse passo envolve
toda essa reflexão. E aí não dá para mudar e para a gente ser melhor do dia para a noite. É um projeto de vida. A gente leva a nossa vida inteira melhorando um pouquinho a cada dia. Ontem como é que eu fui? Hoje eu preciso ser melhor. E é aí que está a dificuldade da coisa. A gente sabe o quanto é difícil a gente mudar velhos hábitos, a gente mudar tradições, a gente mudar as coisas. Por quê? Porque é mais fácil do jeito que está. Já está acontecendo mesmo? Então eu vou vivendo nessa esteira, a minha vidinha. Eu vou levando. Então é assim, assado, e eu fecho os olhos para as outras coisas. Não. E nós estamos num momento em que a gente está podendo fechar o olho para nada, porque tudo está servindo de aprendizado. E por fim, tem a conclusão aqui que é importante também para a gente refletir. Estando no mundo, mas não tendo de forma nenhuma a vida dominada por ele, amando e servindo as pessoas com as quais convivemos, que são amadas por Deus, teremos uma vida que glorifica o nosso Senhor e Mestre. Todas as vezes que a gente fica com dúvida de como a gente deve se comportar nesse mundo, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer? Será que está certo? Será que não está? Volte nos evangelhos. Pensa nisso. O que Jesus faria em meu lugar? Será que ele estaria preocupado com isso ou com aquilo? Qual seria a prioridade? Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, que nós tivermos dúvidas, a gente tem que voltar e repensar. O que Jesus faria em meu lugar? E com isso, que o Senhor nos abençoe, que a gente seja gente melhor, pessoas melhores, que a gente possa influenciar positivamente nesse mundo, dar bons exemplos. Será que nós estamos dando bons exemplos? Será que nós estamos glorificando o nosso Deus com o nosso jeito de ser? E que o Senhor nos ajude a fazer isso. E que o Senhor nos ajude a sermos melhores, porque todos nós precisamos. Nós estamos cheios de pecados. Pecado é uma palavra que muita gente descarta. Isso é bobagem, isso não existe. Mas a gente sabe dos pequenos e dos grandes, daqueles erros e de coisas que a gente sabe que a gente precisa melhorar. Então, que o Senhor nos ajude a melhorar sempre. Um abraço a todos, boa semana e até a próxima.